Olá, bem-vindos ao nosso webinar, falando sobre as perspectivas para o ano de 2020 e trazendo também uma retrospectiva dos principais números do ano de 2019 no mercado de geração distribuída fotovoltaica aqui no Brasil. Para isso a gente vai falar muito da pesquisa de geração distribuída da Greener e para isso começarei agradecendo o apoio dos patrocinadores que vêm dando o apoio para viabilizar todo esse mapeamento, levantamento de informações e análises de forma a trazer aí uma realidade do que é o mercado de geração distribuída aqui no Brasil. Bem, começaria trazendo aí alguns highlights dessa pesquisa, falando do importante avanço das empresas integradoras aqui no Brasil, que ultrapassaram aí o marco de 12.500 empresas no ano de 2019, sendo aí um driver, sendo aí um ator muito importante no mercado de geração distribuída. Outro ponto bastante importante, o volume de sistemas conectados no ano de 2019, fotovoltaicos na geração distribuída, foi de 1,39 gigawatts. Isso representa aí um investimento aproximado de 6 bilhões de reais realizados no ano de 2019. Um aumento da eficiência da cadeia, sobretudo da eficiência operacional e eficiência comercial dos integradores no Brasil, fruto aí do ganho de eficiência, do ganho de experiência, na verdade, que se reflete também aí em melhores resultados. Bem, e o mercado de módulos fotovoltaicos demandou um volume bastante importante, superior aí aos 4,2 gigawatts pico, que foram aí demandados pelo mercado fotovoltaico ao longo do ano de 2019 para abastecer o mercado de geração distribuída e também o mercado de geração centralizada. E os preços, que tiveram aí ao longo dos últimos 12 meses de 2019 uma redução de preços e uma certa estabilidade no segundo semestre do ano. Bem, vamos lá, o que foi a pesquisa? Nessa pesquisa participaram 844 empresas integradoras de todas as regiões do Brasil e vai aqui o nosso agradecimento para você, empresa integradora que participou, e fica aqui também o convite para você, empresa integradora, a participar novamente, ou se ainda não participou, participe das nossas pesquisas, que tem como objetivo trazer um panorama geral, uma realidade do mercado fotovoltaico aqui no Brasil. Então, novamente, aí, obrigado pela participação das empresas integradoras, que lá em 2017, em junho de 2017, eram apenas 1.620 empresas ativas, e agora, nesse final do ano de 2019, mais de 2.500 empresas ativas. Empresas ativas, no nosso conceito, são aquelas empresas que efetivamente compram equipamentos das distribuidoras e vendem soluções, não aquela que forneceu no ano de 2018, mas não forneceu no ano de 2019, ele não faz parte aqui desse número. A gente está falando das empresas que efetivamente fizeram negócios no último ano e esse número aí ultrapassou a faixa dos 12.500 empresas, um número bastante importante. Alguns dados gerais, e um número que reflete bastante a dinâmica do mercado fotovoltaico aqui no Brasil é o volume de equipamentos fotovoltaicos importados, e a grande parte dos equipamentos, e sobretudo os módulos fotovoltaicos, são importados. Então a gente teve aí uma evolução importante, falando de equipamentos para atender a geração distribuída e também a geração centralizada, e aí uma aceleração importante. A gente saiu de 1,8 GB no ano de 2018, passando para 4,1 GB no ano de 2019. Então uma aceleração bastante importante, e como a gente vê aqui, especialmente no segundo semestre do ano de 2019, nós tivemos aí uma aceleração bastante importante da entrada de equipamentos, no caso módulos fotovoltaicos, no mercado brasileiro. E o ano de 2020 já começa bastante acelerado, com volumes de importação superiores a 1 gigawatt nos 2 primeiros meses, em janeiro e fevereiro de 2020, trazendo aí indícios de um primeiro trimestre bastante acelerado em termos de instalações. Porém, temos aí, em função do avanço do coronavírus no país, questões bastante desafiadoras, tanto em função da disponibilidade de equipamentos, a oferta de equipamentos, em função de restrições que ocorreram, sobretudo no mercado chinês, na fabricação, mas também, agora com o agravamento da crise do coronavírus no Brasil, uma forte restrição da atividade econômica, uma série de dúvidas em relação a quão rápido essa crise vai se alastrar aqui no Brasil,
trazendo aí dúvidas e um ambiente bastante desafiador a partir do segundo trimestre, terceiro trimestre no Brasil, o que traz aí, sem dúvida, aí um ponto de alerta bastante importante para o mercado fotovoltaico. Uma boa parte, né, desse volume aí, desse 4.2 gigas, né, é importado e uma parte menor fabricada aqui no Brasil. Analisamos também o volume de inversores importados, outro componente muito importante aí em uma usina solar, em uma instalação fotovoltaica. Tivemos também uma aceleração importante em relação a 2018, né, passando de 1.2 para 3 gigas, né? E aqui a gente só está monitorando aqui os inversores string, os string inverters e os microinversores. Nós não estamos monitorando aqui, por exemplo, os inversores centrais, que são aí muito utilizados para instalações de geração centralizada, tá? Mas isso traz aqui uma ideia de como isso está evoluindo. E quando a gente avalia os string inverters, sobretudo, a gente percebe aqui, nessa categoria mais escura aqui, são os inversores de potência superiores a 50 kW, que têm fundamentalmente aplicações comerciais e de usinas, né? E muitos de usina GD também, né? Então, a gente percebe o seguinte, que passou no segundo semestre de 2019 sendo uma categoria muito importante. Então, isso é um indicador de que ao longo agora dos primeiros semestres do ano de 2020, a gente vai ter aí um volume grande de instalações comerciais e de portes maiores, né? Por exemplo, as usinas GD de geração remota, tendo aí uma dinâmica bastante importante ao longo aí do ano de 2020. Então, isso também é um indicador bastante importante. Não só o de inversores acima de 50, mas todas as categorias cresceram aí de uma forma importante, especialmente a categoria de inversores acima de 50 kW. Fazendo aqui uma rápida análise aqui dos volumes que foram instalados ao longo de 2019, né? Quase 1.4 gigas fotovoltaicos foram conectados na geração distribuída, perfazendo aqui uma capacidade instalada próxima a 2 gigawatts no final do ano de 2019. E o número de instalações também, né? O número de instalações vem crescendo de maneira importante. Nesses primeiros 2 meses foram instalados próximos a 28 mil unidades consumidoras, tiveram aí geração distribuída instalada, então um volume bastante importante aí em termos de novas instalações aqui no Brasil. E o perfil das instalações, bem, uma participação bastante importante, sobretudo nas instalações comerciais, residenciais também tendo uma participação bastante importante, e essas duas categorias perfazem aí quase 80% da capacidade instalada de geração distribuída aqui no Brasil. Bem, aqui um rápido descritivo aqui por estado, né? Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina aí na liderança aí em números de instalações e números de unidades consumidoras conectadas na geração distribuída. E os modelos de compensação, em quantidade, né, 82% aí das unidades consumidoras conectadas junto à carga, ou seja, no próprio local de consumo, e uma parcela também importante, aí, em 18%, na modalidade de geração remota. Então, é uma categoria importante e, sem dúvida, aí, com uma participação importante também ao longo do ano de 2020. Alguns dados sobre as empresas, né, e onde estão localizadas essas empresas. Bem, muitas empresas aí localizadas na região sudeste, sul, né, a gente está falando aí de quase 57%, 58% aí das empresas integradoras atuando nessa região, mas também no centro-oeste e nordeste, também com uma parcela bastante importante do número de empresas integradoras atuantes no mercado fotovoltaico brasileiro. E aí quando a gente pergunta nessa pesquisa, em que áreas, quais são as áreas de atuação, além da energia solar fotovoltaica, quais são as outras áreas de atuação dessas empresas, e a gente percebe aqui diferentes áreas de atuação que perfazem aí o portfólio de atuação dessas empresas que, na grande maioria, mais de 70% das empresas têm outros produtos que complementam a energia solar fotovoltaica, né? E uma característica interessante é que nesse último ano, mais de 30% dessas empresas começaram a atuar exclusivamente com energia solar fotovoltaica. Então, é um único produto. E esse número era menor, era da ordem de 20%,
né, no ano de 2019, então a gente vê aí empresas migrando e trabalhando em alguns casos com maior foco na energia solar fotovoltaica. Então é um indicador aí de que em algumas regiões, em algumas empresas, a demanda de energia solar começa a viabilizar aí um foco maior em geração distribuída fotovoltaica aqui no mercado. Bem, e algumas informações aqui que a gente faz uma análise segmentada do mercado de integradores, integradores de pequeno porte, integradores de grande porte, para dar para vocês uma dinâmica de como essas empresas vêm se desenvolvendo aqui no mercado fotovoltaico brasileiro. Tá? Bem, e uma das características importantes é que e a gente pergunta qual que é o meio de pagamento, né? Como que essas empresas pagam ou como o cliente paga o investimento em energia solar fotovoltaica na geração distribuída. Bem, uma participação muito importante de pagamento à vista por parte do cliente final, né? Mas também começa a aparecer aqui o financiamento como um elemento fundamental também, né? 80% chegaram a utilizar ao menos uma vez ao longo do ano passado o financiamento, né? E outros meios de pagamento para viabilizar a aquisição da energia, da instalação de energia solar. Porém, a questão do financiamento ainda é um desafio à medida que, quando a gente pergunta para esse integrador fotovoltaico qual seria aí um fator importante para aumentar o volume de projetos financiados, né? Já que o acesso ao capital, né, costuma ser um problema aqui no Brasil, sobretudo numa instalação de infraestrutura, que é o caso de energia solar, e 58% ainda indicam que se houvessem taxas de juros menores, poderiam sim aumentar o volume de projetos financiados, bem como a maior simplificação, simplicidade no processo de aprovação do crédito, né, financiamentos mais flexíveis, prazos mais longos, seriam aí elementos que poderiam ajudar a ampliar o acesso ao financiamento. E qual que é o principal canal de vendas, né? Então, vendas próprias, né, ou através de representantes comerciais e parcerias. Então a gente faz uma comparação do que era o ano de 2000, no começo de 2019 e agora no começo de 2020, como esses canais aí vêm se desenvolvendo. E a gente vê aí um indicador interessante que é o aumento aqui do e-commerce e do marketplace, que começam aí a ter uma maior participação, inclusive em diferentes, né, quando a gente analisa aí os canais de vendas. Bem, outro indicador bastante importante, na média a gente tem aí as empresas integradoras realizando 46 orçamentos por mês, na média. Naturalmente a gente está falando aí de empresas pequenas, mas também a gente está falando das empresas grandes. Então, as empresas grandes, por exemplo, né, que representam aí algo em torno de 8% do volume de integradores no Brasil, tem empresas aí fazendo mais de 100 orçamentos por mês e alguns mais de 200 orçamentos por mês. Naturalmente, com uma alta probabilidade de converter e de gerar mais vendas. Bem, e aí, um indicativo aqui com relação ao número de sistemas vendidos. E a gente percebe aqui que mais de 70% das empresas não chegam a vender 5 sistemas fotovoltaicos por mês. Esse número naturalmente vem melhorando ao longo do tempo, né? Mas é fruto aí de uma maior maturidade das empresas integradoras. E 1,5% das empresas integradoras fazem mais de 50 vendas por mês de sistemas fotovoltaicos. Naturalmente está falando de empresas integradoras que já estão atuando há mais tempo no Brasil, mais bem estruturadas, com processos comerciais mais eficientes, marketing mais afinado. E aí, um indicador que a gente sempre monitora, que é o número, ou a conversão de vendas que vem evoluindo ao longo dos anos, né? Então, lá no começo de 2019, a gente tinha aí uma taxa de conversão aí da ordem de 6%, né? Ou seja, você fazia 100 orçamentos e convertia isso aí em 6 vendas, tá? Esse número vem aumentando à medida que os integradores começam a ganhar mais experiência e serem mais eficientes na atuação comercial, no marketing, sobretudo, tá? E qual que é a dificuldade de vendas? Ainda, qual que é a principal limitação, qual que é o principal fator para o cliente não fechar uma venda? Muito está relacionado ainda
em alguns casos a gente tem uma solução relativamente cara, né? E a gente está falando de um investimento de infraestrutura e novamente aí o financiamento tendo um papel bastante importante para facilitar o acesso do consumidor, né? À instalação de geração distribuída, à solução de energia solar fotovoltaica. Bem, e a motivação de compras continua sendo aí, em grande parte, a economia de energia, né? Mas também a sustentabilidade, marketing, mas sobretudo a gente está falando de retorno de investimento. Um ponto que a gente gostaria também de compartilhar aqui com vocês, e gostaria de salientar que essa apresentação aqui está no nosso site. Você pode acessar a apresentação completa, tá? Com todas as informações, não só no ano agora, de 2019, mas dos outros trimestres. Vocês podem acessar o relatório completo. Tá? Bem, e aí a gente faz uma análise aqui dos principais fornecedores. Estão convidados aí a fazer uma análise, né, onde a gente faz uma análise de penetração aí, tanto das empresas distribuidoras, das empresas fabricantes de módulos fotovoltaicos, inversores, estruturas, onde você pode entender aí o nível de penetração, e não é market share, tá ok? Não é participação de mercado, mas é nível de penetração de mercado aí das diferentes marcas e modelos de equipamentos aqui no Brasil. Tá? Falando sobre preços, né, esse é um drive bastante importante. A gente vem percebendo aí uma redução ao longo dos últimos semestres no preço do sistema fotovoltaico, e aqui a gente monitora o preço por watt, ou seja, o preço unitário de um sistema fotovoltaico instalado, né, ou seja, o cliente final, pronto para o cliente final, incluindo mão de obra de instalação e todos os serviços de engenharia e instalação que perfazem aí o preço final ao cliente, e a gente vem monitorando essa evolução tanto para sistemas residenciais quanto para sistemas comerciais e de usinas, né, de geração distribuída, trazendo aí a evolução desses preços ao longo dos últimos anos. E a gente teve aí, no ano de 2019, uma redução média de 9% nos preços ao cliente final. E quando a gente analisa os 6 últimos meses de 2019, por uma série de fatores de mercado, né, e câmbio, fazem com que a gente tenha aí uma precificação aí relativamente estável no segundo semestre de 2019. Falando em precificação, queria falar um pouquinho das perspectivas de preços para o ano de 2020, aliás, né? A gente vem percebendo agora no primeiro trimestre uma redução de preços de módulos fotovoltaicos, tá? Porém, acompanhado aí de toda uma dinâmica no mercado internacional, a questão do coronavírus, né, que também muda a dinâmica de fabricação e distribuição desses equipamentos no mundo inteiro. Tá? Então, apesar dessa redução que a gente vem percebendo no primeiro trimestre, entra essa nova dinâmica, né, e é um ponto importante de atenção para toda a cadeia mundial e, sobretudo, aqui no Brasil também, né, tá atento a potenciais influências e impactos das restrições em função do coronavírus, tá? Então esse é um ponto bastante importante, mas também outros fatores, por exemplo, o câmbio, que apesar da redução de preços que a gente teve aí nos módulos, né, no mercado mundial, né, no primeiro trimestre, a gente tem aí também agora uma dinâmica também de elevação do câmbio, né, de desvalorização do real, elevação do preço do dólar. Portanto, a gente vai ter aí uma dinâmica bastante complexa de precificação ao longo do ano de 2020. Tá? Então, vamos ver como que os preços vão se comportar e a gente vai estar monitorando esses preços e compartilhando aqui com vocês. Bem, o que a gente percebeu aí no ano de 2019, uma redução do preço dos kits fotovoltaicos. Tá? Novamente, é uma conjunção de diferentes fatores: preços de equipamentos, módulos, inversores e estruturas, e câmbio, tá? E a própria dinâmica e a concorrência no mercado de distribuição fazem aí a dinâmica, e a gente percebe aqui uma redução nos preços aqui em azul mais escuro. Novamente, estão convidados a acessar o relatório completo, onde você vai poder avaliar esses preços no detalhe. E a gente teve aí uma redução no preço de kits fotovoltaicos e também uma variação na parte de serviços em algumas categorias.
os serviços foram mais eficientes, houve uma redução no custo de serviços. Em outras categorias ele se manteve constante e em outros casos se elevou o custo de serviços. Então ele variou ao longo dos perfis de instalação. Bem, e aqui a gente traz toda uma análise do que compõe o preço final de um sistema fotovoltaico residencial, tá? Então, se a gente analisa lá em 2018, o sistema fotovoltaico custava R$ 5,83, um sistema de 4 kW, ou seja, 4 vezes 5,8, a gente está falando aí algo em torno de R$ 22 mil. E nesse último semestre aí a gente está falando de 4,84, a gente está falando de algo em torno de R$ 17 mil, esse sistema de 4 kW, que vem aí ganhando mais eficiência na parte de serviços e uma redução no custo de equipamentos, que vem promovendo essa queda para o cliente final. Então é muito importante também compreender como essa evolução de preços e sobretudo a margem aqui é serviços, engenharia, impostos e margens, né? Então como essa parcela aí de serviços vem se comportando. E aí como que a atratividade ou o payback, o retorno de investimento vem se comportando aí. E naturalmente a gente tem aí diferentes níveis de retorno para diferentes regiões em função da produtividade, da radiação solar, né? E também relacionados à tarifa de energia e ao preço do sistema fotovoltaico em diferentes regiões do Brasil, que dão uma ideia aí do retorno de investimento. Então, na média, a gente tem aí condições de retorno de investimento atrativas. Algumas regiões são mais atrativas em função de alguns fatores, mas que na média a gente tem aí uma condição de atratividade interessante para a geração distribuída no Brasil. Tanto no residencial quanto no comercial e no industrial, vocês vão poder ter uma ideia desse nível de atratividade em diferentes regiões. Bem, e aí, alguns insights, alguns pontos importantes, né? Que é a evolução das empresas aqui no Brasil, sobretudo as empresas integradoras, que vem ganhando mais eficiência, né? Um importante aumento também de novas empresas distribuidoras no Brasil, né? Que começam aí ter também uma atuação relevante, tá? Na distribuição de equipamentos, então distribuidoras regionais, e nessa última pesquisa aqui, algo em torno de 38% dos distribuidores, dos integradores, fizeram compras ou adquiriram equipamentos através dos distribuidores regionais. Então é um indicador bastante importante também. E discussões sobre a mudança regulatória que foram extremamente importantes ao longo de 2019, né? E aqui no ano de 2020 se junta o projeto de lei também, que vai versar também sobre a geração distribuída, sobre uma pauta bastante importante ao longo do ano de 2020. Então, esse continuará sendo um ponto bastante importante, as questões regulatórias que vão definir aí as regras, sobretudo as regras de compensação na geração distribuída, e um ponto importante de atenção para todo o mercado, compreender e entender e cooperar, né, no sentido de que essas regras aqui sejam as regras que permitam efetivamente um crescimento sustentável para o setor. A ampliação da entrada de equipamentos fotovoltaicos no segundo semestre de 2019, juntamente com os primeiros 2 meses do ano de 2020, indicavam aí um mercado acelerado já no primeiro semestre de 2020, mas que acabam sendo aí postos em dúvida em função da aceleração da crise do coronavírus. Portanto, teremos aí, como mencionado anteriormente, um primeiro semestre bastante desafiador aí para o setor fotovoltaico em função de todas as dúvidas que temos aí em relação à disponibilidade de equipamentos e, sobretudo, sobre a demanda de sistemas fotovoltaicos pelo cliente final. Bem, uma ampliação da entrada de equipamentos, né, último semestre de 2019, né, como havia comentado, indica aí uma aceleração importante ao longo de 2020 do volume de instalações, sobretudo no primeiro semestre, mas o volume importante que a gente está percebendo agora no começo de 2020, né, também indica aí um ano bastante acelerado, e alguns pontos de atenção aí em função do mercado, em função da dinâmica mundial, em função do corona, são pontos importantes aí para o mercado, tá? Redução
de preços do mercado fotovoltaico aqui no Brasil. Novamente, depende de uma dinâmica de vários fatores, sobretudo do preço de equipamentos no mercado mundial, do equilíbrio de oferta e demanda que a gente vai ter, e a gente vai ter esse ano aqui alguns fatores que vão trazer mais complexidade a essa previsão. E um outro fator bastante importante que é a questão cambial, que vão ser fatores importantes para definir aí o custo de equipamentos. A tendência é que o custo de serviços venha ganhando eficiência, né, e se mantenha baixo. Então, um driver importante aí pode ser aí essa combinação de equipamentos, custo de equipamentos no mercado mundial e câmbio. Tá? Taxas de juros, tá? É uma tendência aí das taxas de juros baixas, né, a taxa referencial aí sendo mantida em taxas da ordem de 4%, a taxa básica de juros, né, uma ampliação do volume de linhas de financiamento e linhas cada vez mais aderentes ao perfil de investimento em geração distribuída, tá? Podem trazer aí condições mais atrativas para o mercado. Tá? A ampliação de volumes ao longo do ano de 2019 certamente trouxe aprimoramentos, trouxe uma evolução da cadeia e da dinâmica do mercado de integração. Ao passo que no ano de 2020, em função de todas as incertezas e dos prováveis impactos do agravamento da crise do coronavírus, teremos aí certamente uma mudança importante da dinâmica desse setor ao longo do ano de 2020. Portanto, esse, como já dissemos anteriormente, é um ponto bastante importante de atenção para todo o setor. Bem, finalizando aqui, agradecendo a participação de todos no nosso webinar, novamente convidando vocês a acessarem os estudos todos, agradecendo a participação dos integradores na nossa pesquisa e um convite novamente a continuarem participando das nossas pesquisas ao longo do ano de 2020. Então, muito obrigado a todos.